Olá, muito bem-vindo ao culto do segundo domingo na Quaresma, culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso, no Mato Grosso. Eu sou o pastor Fabiano Miller e é um prazer, um privilégio ter a sua presença e participação junto conosco em mais este momento de culto ao nosso Deus. Que o bom Senhor guarde, guie e abençoe a todos nós no grande presente que Ele já nos deu, mas a gente ainda terá o tempo de usufruí-lo plenamente. Que assim o Senhor abençoe a cada um de nós em mais este culto. Amém. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Ti, ó Santíssima Trindade, invocamos a presença para estar junto a nós em mais este culto. Amém. Meu querido e amado irmão, nós queremos lembrar da oportunidade que o Senhor nos dá de sempre chegarmos diante do seu altar. O altar que nos lembra o sacrifício dos animais para expiar os nossos pecados. Hoje não precisamos mais de animais para o perdão dos pecados, porque o sacrifício perfeito foi feito por nós de uma vez por todas na cruz. E a cruz agora está vazia para termos o perdão. Mas o Senhor espera que nós nos acheguemos diante do seu altar e confessemos humildemente os nossos pecados, para que a sua graça e o seu amor sejam ainda mais perseverantes em nosso coração e que tenhamos a plena certeza dentro de nossos corações que o perdão de Cristo é nosso. Por isso eu convido você neste momento para nós confessarmos os nossos pecados a Deus. Assim, meu querido e amado irmão em Cristo, eu quero lembrar a você que nós já temos este perdão. Ele já nos foi dado. Cristo nos amou tanto que entregou a sua vida em nosso favor. E Ele fez isso e continua fazendo isto por mim e por você. E este perdão é um privilégio que o Senhor concede à sua igreja. E eu, como ministro da palavra, eu tenho o privilégio de poder anunciar em nome e por ordem do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os teus pecados são perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Que Deus guarde, guie e abençoe a você na sua vida de santificação. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo de número 4, onde o texto bíblico nos diz assim: Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Deus. Amém. O texto da epístola para o nosso culto nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O texto começa no capítulo 3, versículo 17 e vai até o primeiro versículo do capítulo 4. E o texto então nos diz assim: Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Santo Evangelho do nosso culto nós encontramos em Lucas, capítulo 13, do versículo 31 a 35. E as palavras do nosso Senhor nos dizem assim: Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. E Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Nós vamos também confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Eu convido que você, aí de casa, possa se unir a mim neste momento de confissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Em nome daquele que nos torna vitoriosos, Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu querido e amado irmão, algo que é muito comum na nossa infância é aquele desejo de esperar muito um determinado presente que a gente anseia. Algumas vezes os pais veem seus filhos como merecedores de ganhar este presente que eles querem e compram este presente para poder entregar em alguma data especial. E assim acontece de as crianças verem o presente, saberem que ele está ali, saberem que ele já é seu, mas que eles só poderão retirar da embalagem e aproveitar este presente somente quando aquele dia festivo chegar. Eu mesmo, na minha infância, eu passei por uma situação igual a essa. Eu queria muito ganhar um videogame. E próximo ao meu aniversário de 11 anos, a minha mãe comprou o videogame. Mas eu só pude abrir a caixa e poder jogar no dia do meu aniversário. E essa situação eu tenho certeza que acontece com muitas pessoas. E algo muito parecido com esta situação nos é relatado nesta segunda semana na Quaresma, onde Paulo nos fala, por meio da carta aos Filipenses, sobre um prêmio que os cristãos já possuem, mas que eles ainda não conquistaram. No versículo 12, o apóstolo Paulo fala: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. E quando Paulo então escreve essas palavras, ele quer alertar o povo contra uma situação muito específica que estava acontecendo com os cristãos de Filipe. Paulo quer alertar aqueles cristãos sobre uma seita que estava presente naquela época chamado Illuminati. Os Illuminati, eles estavam ensinando uma doutrina do fim dos tempos plenamente realizada, ou seja, o cristão, ele não precisava ter nenhuma responsabilidade com a igreja ou com o mundo aqui na terra, porque pela graça de Cristo ele já era um membro do reino dos céus. Ele não precisava mais se preocupar com nada. E esta seita, ela estava espalhando estas ideias entre os cristãos e, com certeza, por vender algo que todo mundo gostaria de escutar, estava convencendo muitos cristãos a trocarem as coisas de Deus por uma liberdade total. Eu posso fazer o que eu quiser ou deixar de fazer, porque afinal de contas, eu já tenho a salvação garantida pela graça de Cristo e ninguém vai poder tirar isso de mim. Parece que a pregação do Paulo do já e ainda não, para combater esta ideia errada, não surtiu bem o efeito que o apóstolo esperava. E ainda hoje, existem muitos cristãos luteranos, que servem ao seu Deus de uma forma desinteressada. Existem muitos cristãos que sentam na graça de Deus e esquecem que o caminho que eles precisam percorrer é um caminho onde cada um tem que carregar a sua cruz. Muitos que vão ouvir esta mensagem talvez nem percebam, mas quando perguntados se são cristãos, respondem automaticamente que sim, sou cristão. Por que você é cristão? Porque já fui salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ok, certo? Mas o cristão nunca pode esquecer que ele ainda não habita na bem-aventurança prometida. E a maneira como nós levamos a nossa vida de santificação é o problema que o apóstolo Paulo quer nos alertar neste capítulo 3 de Filipenses. Não há nenhum problema quanto à nossa justificação. Cristo morreu para pagar os preços dos nossos pecados e assim nos tornar filhos santos de Deus. Mas o problema está quando nós somos tornados justos perante Deus por meio do sangue do Redentor, mas na sequência a gente não faz aquilo que Cristo espera que façamos. Os cristãos, eles sabem que só vão ser salvos através dessa obra redentora, mas a nossa santificação muitas vezes deixa a desejar. Nós muitas vezes não percebemos que existem muitos aspectos de uma vida santificada que nós deixamos para trás. Mas é preciso nós nos atermos ao foco da nossa fé, ao foco do propósito da obra da salvação em nosso favor. Cristo morreu para que nós agora nos tornássemos servos para servir graciosamente ao reino de Deus, aonde estivermos, em nossa congregação, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa sociedade. E basta olharmos, por exemplo, para o que Deus nos deu para administrarmos. Eu convido você para parar e pensar um pouquinho
O que você está fazendo para cuidar do patrimônio que Deus deu para você administrar? O que você tem feito para cuidar também do patrimônio que Deus concedeu à sua congregação? Será que na igreja Deus instituiu uma liderança para que eles tenham responsabilidades e você não precise se preocupar com nada? Será que alguém outro é mais responsável do que você quando é preciso colocar as mãos ao trabalho? São reflexões que precisam ser feitas. E, infelizmente, existem pessoas que têm uma compreensão completamente errada quanto a isso. Algumas pessoas esquecem que a vida de santificação é uma vida onde Cristo nos chama para colocar as mãos à obra, para arregaçarmos as mangas e trabalharmos pelo reino de Deus. Existem muitos cristãos que acham que o pastor é exclusivamente um funcionário e o pastor é o único que tem que se dedicar ao serviço da igreja. Esse cristão ele acaba se esquecendo do seu compromisso que ele assumiu com Deus para que ele também fosse um servo deste reino. E com relação a isso, nós lembramos daquilo que nos é dito lá em Atos capítulo 6, quando nós lemos as palavras que lá são escritas. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, aos quais então encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, aqui está falando dos ministros, dos pastores, e quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Eu não quero dizer aqui, meu querido e amado irmão, que o pastor não tem responsabilidades na igreja como um todo, mas que Deus espera que o pastor desempenhe a sua função corretamente com os dons e vocação para o qual foi chamado, e que você, cristão, também assuma a responsabilidade que Deus te deu com o seu dom, com a sua vocação, para que você, que é um membro batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participe do crescimento do reino de Deus na sua vida de santificação. Nunca se esqueça, existem funções diferentes no serviço da igreja, mas todas as funções são necessárias e são importantes. Cada um de nós precisa servir a Deus com os respectivos dons. E Deus, Ele nunca vai merecer o nosso desprezo. O que Deus merece é sim o nosso melhor em tudo o que fizermos. Mas infelizmente, o comum é muitos cristãos deixarem a igreja em segundo plano. Sempre há coisas que são mais importantes para se fazer do que servir a Deus. E essa tem sido uma máxima dentro da igreja. As pessoas olhando para outras coisas antes de olhar para Deus. E por que fazem isso? O ser humano faz isso porque é muito mais fácil para nós olharmos para aquilo que nós temos necessidade aqui neste mundo, ao invés do serviço do reino de Deus. Satisfazer os nossos interesses é muito melhor do que servir ao nosso próximo, é muito melhor do que servir à nossa congregação, é muito melhor do que servir ao nosso Deus. É isso que o pecado nos trouxe, este sentimento errado de que satisfazer aquilo que é o nosso interesse é a única coisa importante. A gente sabe que não é fácil lutar contra isso. A gente sabe que o pecado ele tem uma carga muito grande quando se trata do nosso interesse e o interesse das coisas de Deus. E é por isso que a cruz é pesada. A cruz é muito pesada, mas sabe o que é maior do que o peso da cruz? É a graça sempre presente do nosso Deus. A cruz é pesada, mas a graça é presente. E isso vai deixar mais fácil a nossa santificação dentro do reino do Senhor. Vai ser muito mais fácil a gente levar uma vida de serviço no reino de Deus quando a gente entende que a graça do Senhor é maior do que a nossa cruz. Deus, por meio da sua graça, vai nos levar a conhecer a sua vontade, a vontade de que nós vivamos uma vida onde vamos servir da melhor forma possível ao nosso Deus. Uma vida onde vamos aproveitar-se somente daquilo que Jesus tem a nos oferecer, sem querer oferecer nada em troca, sem querer fazer uma negociação com a salvação que Cristo nos concedeu graciosamente. Porque quando a gente quer fazer essa troca, este não é o caminho. A gente está abandonando a cruz e a gente está seguindo por um caminho que é diferente daquele que Deus espera. E o caminho correto, o caminho certo, é sempre o caminho completo. Porque o já nós temos. Já sou salvo. Já tenho a certeza da vida eterna. Já tenho a fé verdadeira em meu coração.
já tenho perdão, já tenho vida, já tenho Cristo Jesus. Mas para alcançarmos a plenitude, o ainda não precisa nos lembrar de uma vida de santificação. Porque eu ainda não estou no céu. Eu ainda não passei pelo juízo final. Eu ainda não posso dizer que nada vai acontecer na minha vida que vai me afastar do caminho da salvação. E é por causa deste ainda não que a gente vive a vida santificada, tornados justos por Cristo, para agora vivermos uma vida santa conforme o seu querer. E nessa vida de santificação nós lembramos que Deus espera que nós, os seus filhos, que nós descruzemos os braços, que a gente não passe a responsabilidade para outro, mas que a gente participe do seu reino, que a gente se alimente nos cultos, nos estudos, nas atividades que temos na nossa igreja, que a gente arregace as mangas para também auxiliar na manutenção de nossas congregações, do templo, do pátio, das casas pastorais, de tudo aquilo que pertence à congregação. Porque assim, desta forma, nós vamos poder servir em uma vida que foi tornada santa pelo meio do sangue redentor de Cristo Jesus. E ser consagrado é ser separado para o serviço do Senhor. E Deus agora te pergunta neste momento: você quer ou não quer ser alguém consagrado para o reino de Deus? Por isso, nós temos que ter bem vivos em nosso coração a vontade e a disposição de colocar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Tudo isso para que possamos dar um bom testemunho aos de fora, para mostrar que a nossa responsabilidade moral, ética e social, antes de tudo, é aonde nós estamos. E a gente não faz isso por um interesse próprio, mas faz isso por causa da fé que nós temos. A gente faz isso onde moramos, a gente faz isso na nossa igreja, a gente faz isso no nosso trabalho e não para por aí. Aonde tivermos esta oportunidade, nós vamos cumprir com essa responsabilidade. E nós vamos ao mundo, nós vamos a todos levar essa verdade. E o único apoio que teremos para não cair enquanto carregamos essa cruz é aquele que carregou a mais pesada de todas as cruzes por causa de nós, Cristo. Ele é a nossa força. Ele é o ânimo que foi dado pelo apóstolo Paulo no versículo 1 do capítulo 4, quando ele diz: permanecei firmes no Senhor. A graça, ela tem de ser o apoio para carregarmos essa cruz. A graça não pode ser um lugar para nos acomodarmos e deixarmos a cruz de lado. Não. Cristo, ele quer nos ajudar a termos uma vida mais santificada. E nós precisamos agora então pedir a Deus em oração que Ele nos motive a mudar e de agora em diante servir no seu reino, na sua igreja e em nossas vidas da melhor maneira possível. Porque senão, nós corremos o risco de ficar sem o prêmio final. E que assim, meu querido e amado irmão, o Espírito Santo de Deus possa santificar a tua vida cada vez mais e mais, para que todos os filhos de Deus, finalmente, alcancem o prêmio da vida eterna. Um prêmio que já é garantido por Cristo, um prêmio que nós já temos, um prêmio que já é nosso, mas que a gente ainda não possui plenamente, até que chegue o dia festivo, o dia onde habitaremos eternamente no reino celestial ao lado do nosso Salvador. Que Deus guarde, guie e abençoe a você. Que Deus firme essa mensagem em seu coração, hoje e sempre. Amém. Querido e amado irmão, chegamos ao momento do culto onde nós lembramos da responsabilidade do cristão em ofertar para o reino de Deus, para que a palavra do Senhor continue a ser pregada e anunciada entre nós, por meio de nós, para que outras pessoas também tenham a bênção do Senhor em suas vidas. Que assim o Senhor possa estar iluminando o seu coração e sua mente e guiando-o por meio do seu Espírito, para que você continue a ser um ofertante regular do reino de Deus. É importantíssimo que você possa continuar contribuindo para o reino do Senhor na sua congregação, para que assim possamos continuar levando Cristo para todos. Que Deus abençoe o ofertar de cada um. Amém. Seus amparos estende-lhes real.
Bom e gracioso Senhor Deus e Pai de nosso Salvador Cristo Jesus, Pai nosso, aqui nós nos achegamos como teus filhos, como filhos redimidos por meio do sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e pedimos, Senhor, que tu estejas atento à nossa oração neste culto, na Quaresma. Senhor, nós somos convidados durante todo o período de Quaresma a refletirmos sobre a nossa pecaminosidade. Queremos, Senhor, pedir que fortaleça em nossos corações e mentes a oportunidade que tu nos dá de reconhecermos os nossos erros, de reconhecer que não merecemos nada de tua parte, de reconhecer que a única coisa que merecemos é a condenação ao inferno. Nos leve, Senhor, a uma reflexão profunda para que tenhamos um verdadeiro arrependimento, que possamos mudar as nossas vidas e possamos viver a vida de santificação para a qual tu nos chama. Nós vimos, Senhor, na nossa mensagem de hoje, assim como Paulo ensinou aos Filipenses, que aqueles que querem viver de acordo com o mundo serão condenados ao inferno por afastar-se da verdade. Mas que tu fortaleça nossos corações na tua palavra, nos teus santos sacramentos, os teus meios da graça, para que possamos andar sempre nos teus caminhos, que possamos carregar a cruz que muitas vezes o pecado joga em nossas costas, mas na certeza de que a tua graça e o teu amor são maiores, estão nos acompanhando. Amado Senhor, nós lembramos de orar também uns pelos outros e queremos orar de forma muito especial em favor de todas as pessoas que estão sofrendo com a guerra no leste europeu. Que o Senhor possa estar guiando a cada um com o seu amor, dando a tua proteção, o teu cuidado, e a certeza de que tu és um Deus de amor mesmo em meio à catástrofe e à morte. Dê, Senhor, o conforto e o consolo que só tu pode dar para aqueles que já perderam pessoas nessa guerra e que o Senhor possa estar orientando aqueles pecadores que resolveram fazer com que pessoas sofressem por meio dos armamentos e assim fazer com que eles entendam que a tua vontade é de que vivamos em paz e não em guerra. Guarde e abençoe, Senhor, a todos os que trabalham para que essa situação possa ser sanada. Amado Deus, nós lembramos que não somente lá, mas pelo mundo todo, existem pontos de ataque, de guerra e de morte. Que o Senhor possa pelo mundo inteiro espalhar o teu amor e a tua mensagem para que as pessoas encontrem em Cristo a salvação e tenham a certeza do cuidado, carinho e amor que tu tens pelos teus filhos. Senhor, abençoa aqueles que pregam o teu santo evangelho em lugares hostis. Abençoe pastores, missionários, todos aqueles que levam Cristo para as pessoas para que tenham a oportunidade de ser salvas. Amado Deus, abençoe também o trabalho que fazemos como igreja aqui no nosso país. Continuamente pedimos que tu possa estar enviando o teu Espírito para sermos um instrumento nas tuas mãos de amor, para anunciar Cristo para todos e mostrar também a tua graça às pessoas que estão ao nosso redor. Abençoe a nossa congregação evangélica luterana Bom Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelos 38 anos que foram completados na última semana e que possamos continuar a brilhar a luz do Evangelho de Cristo aqui no município de Sorriso. Abençoe nossas lideranças, abençoe a nós pastores, abençoe a todos os que trabalham pela Tua Palavra em nosso meio. Conduze-nos, Senhor, para vivermos uma vida cada vez mais de santificação e de serviço, de arregaçarmos as mangas e colocarmos as nossas mãos ao serviço do Teu reino aqui onde estamos. Obrigado, Senhor, por estar permitindo que a pandemia tenha tempos melhores. Com a Tua graça já vivemos dias onde foi liberado o uso das máscaras e que nós possamos devagarinho, com o Teu cuidado, o Teu tempo, voltar à vida normal que tínhamos antes do início dessa pandemia. Obrigado a Deus por conduzir tudo e continue abençoando e cuidando a todos, mesmo em meio à continuidade ainda da Covid. Senhor, abençoe a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, abençoe os trabalhos que vão ser feitos com vistas à Convenção Nacional, que a diretoria e conselho diretor possam trabalhar da melhor forma possível para termos um encontro abençoado e podermos realizar todas as atividades previstas em nossa igreja. Abençoe, Senhor, também o Conselho Distrital que tivemos neste dia, na cidade de Feliz Natal, e que o nosso Distrito Norte Mato Grossense possa também, de igual forma, continuar produzindo a mensagem da salvação em nossas congregações e pontos de atendimento, para que sejamos fortalecidos na Tua graça e no Teu amor, no trabalho em conjunto que fazemos aqui em nosso distrito. Que tudo mais o Senhor possa sondar nossos corações, nossas mentes e conduzir-nos à Tua santa vontade.
Atende-nos, Senhor, naquilo que Tu sabes que é necessário e livra-nos de pensamentos e pedidos que possamos ter que serão prejudiciais à nossa vida ou à do nosso próximo. Que assim o Senhor receba a nossa oração. É por Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, que oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Meu querido e amado irmão em Cristo, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar junto conosco neste momento de culto. Lembramos que os avisos das atividades congregacionais da Congregação Bom Jesus estão na descrição do vídeo, bem como também os dados para você poder fazer a sua oferta e que possamos nos unir cada vez mais em um só coração na verdadeira fé, para usufruirmos inteiramente do prêmio que Cristo já nos deu e um dia estaremos na vida eterna, usufruindo juntos com o nosso Salvador. Assim nós vamos concluindo este nosso culto e desejo a você uma excelente semana na graça do Salvador. Amém.